Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula e nessa aula a gente vai começar a aprender quais são as estruturas das frases afirmativas, negativas e interrogativas usando o will para indicar o futuro. E, como você já deve saber, como você já percebeu ao longo do curso, as estruturas em inglês elas são bem parecidas. E, no caso das frases no futuro com o will, elas não vão ser muito diferentes. Então, para a gente formar as frases afirmativas com o will, a gente vai ter o sujeito, mais o verbo auxiliar o will, mais o verbo principal no infinitivo, sem aquele to, que une os verbos geralmente, mais o complemento da frase. Por exemplo, I will visit my mother tomorrow. Eu vou visitar minha mãe amanhã. Então, nosso sujeito, o nosso verbo auxiliar o will, o nosso verbo modal o will, mais o nosso verbo principal visit, mais o complemento da frase my mother tomorrow. Outros exemplos. I think she will arrive late. Eu acho que ela chegará atrasada. I will probably travel to Sydney next month. Eu provavelmente vou viajar para Sydney mês que vem. Então aqui você vê o uso do will com palavrinhas que indicam incerteza. Probably. Provavelmente, aqui nesse caso. Outro exemplo. I think it will rain tomorrow. Eu acho que vai chover amanhã. Novamente aqui, mais uma frase que indica incerteza. I think. Eu acho que vai chover amanhã. Outro exemplo, he will buy a new house. Ele vai comprar uma nova casa. E agora a estrutura das frases negativas. E novamente a gente vai precisar apenas acrescentar o not logo após o verbo auxiliar. Então a gente vai ter sujeito, verbo auxiliar, que no caso é o will, mais o not, mais o verbo principal no infinitivo, mais o complemento da frase. Então a frase negativa vai ficar assim. She will not buy a new car. Ela não vai comprar um carro novo. Então, nosso sujeito, she, o will not, que é o nosso verbo auxiliar, mais o not, o buy, que é o nosso verbo principal, e o complemento da nossa frase, a new car. Alguns exemplos. They will not go out tonight. Eles não vão sair hoje à noite. I think they will not arrive late. Eu acho que eles não chegarão atrasados. I will not visit my uncle tomorrow. Eu não irei visitar meu tio amanhã. E outro exemplo. He will not read the book. Ele não vai ler o livro. E no caso das frases interrogativas, a gente vai apenas inverter o will com o nosso sujeito. Então a gente vai ter o verbo auxiliar o will, mais o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento da frase. Por exemplo, will they buy a new car? Eles vão comprar um carro novo? Então o will vem na frente, depois o sujeito, depois o nosso verbo e depois o nosso complemento da frase. Por exemplo, will we go out tonight? Nós vamos sair hoje à noite? Will he be there? Ele vai estar lá? Will you talk to her? Você vai falar com ela? Where will you be next week? Onde você vai estar na próxima semana? Então, como você pode ver, é bem simples. É só a gente inverter ali a ordem do verbo auxiliar com o sujeito, como a gente viu também ao longo dos outros tempos verbais. E agora vem a forma contraída do will. Então, a nossa forma contraída do will, ela basicamente vai ser simplesmente pegar o nosso pronome, colocar um apóstrofo e o ll no final desse pronome, como você pode ver aqui na tela. Então, a contração de I will vai ficar I'll. Você também pode ouvir a pronúncia de I will como I'll, you will, you'll, he will, he'll, she will, she'll, it will, we will, you will, novamente you, e they will, they'll. E uma coisa que você vai perceber nessa pronúncia é que na forma rápida de falar, no dia a dia, ela pode acabar mudando um pouquinho, ficar um pouco mais rápida. Sem falar que dependendo do sotaque ou de onde aquele inglês é, ela pode mudar também. Mas é algo que você vai pegando à medida que você vai tendo contato com o inglês. Por hora, se você tiver dificuldade de pronunciar dessa forma, ou ainda não souber muito bem como fazer essa pronúncia, você pode simplesmente falar I will, you will, e com o tempo você vai pegando essa pronúncia da forma contraída. Porque você vai ver que na fala rápida, ela às vezes muda um pouquinho, sutilmente, ela fica mais sutil, e às vezes no início é um pouco difícil pra gente conseguir pronunciar. E aí você vai ver que é mais uma questão de treino mesmo, uma questão de contato com o inglês, para a gente aprender a pronúncia correta. E no caso da nossa forma negativa, a forma contraída de will not vai simplesmente virar want. Então essa forma contraída vai ficar I want, you want, he want, she want, it want, we want, you want e they want. Então, como você pode ver, não tem segredo nenhum a forma contraída do will também. É só a gente acrescentar um apóstrofo ll ao pronome na forma afirmativa e no caso da forma negativa, o will not vai se tornar o won't. E como você já sabe, a forma contraída ela é muito usada e por isso é muito importante a gente dominar ela e pelo menos ter conhecimento dela para a gente não ficar perdido quando a gente vê ela em uso ali no dia a dia.
Então, basicamente nessa aula é isso. Eu te vejo na próxima aula.